Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo nesse exato momento aí pelo Instagram, nós estamos ao vivo agora. Agora são 21 horas 37 minutinhos. Vamos até entrando um pouquinho mais cedo hoje aqui com a live. Esses dias está muito corrido assim para a gente, a questão das responsabilidades dos trabalhos da faculdade, né? Muita coisa que a gente tem que estar correndo atrás aí para poder estar fazendo nesses dias. E aí a gente está aqui se esforçando, né, com amor, com carinho, para estar fazendo aí esse momento da oração amiga, porque nós julgamos assim ser muito importante. Nós entendemos a necessidade de estarmos aqui, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, já que nós percebemos que estamos vivendo de verdade a igreja dos últimos dias. Nós não poderíamos, né, não podemos de forma alguma deixar de estar, né, aqui assumindo esse compromisso de estar trazendo uma palavra, de estar trazendo uma oração. Por isso que o título dessa live, o nome dessa live, desse momento aqui, é Oração Amiga. Amiga por quê? Porque é no momento que você precisa, no momento que nós realmente estamos precisando, né, do consolo, da direção de Deus para a nossa vida, que essa live chega, essa live, né, se coloca como sendo um canal de Deus, um canal de bênção aqui para as vidas, para as pessoas, inclusive para a minha vida, querido. Eu confesso que o simples fato de a gente estar fazendo um momento como esse todo dia, né? A gente se esforça, se esmera no nome de Jesus, aí para estar se esforçando de verdade, né? Para poder estar trazendo algo de Deus, algo da palavra de Deus, aqui para a vida das pessoas que estão assistindo essa live, mas assim, eu não deixo de ser edificado, eu não deixo de ser alimentado, eu não deixo de ser fortalecido, eu não deixo de ser abençoado também, né? A minha fé não deixa de ser edificada no momento em que eu procuro, né, me debruçar sobre a palavra de Deus, no momento em que eu procuro orar, interceder por esse lugar, por esse momento, por essa oportunidade. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, muitas vezes a gente pensa que está abençoando apenas as outras pessoas. Não, a gente está sendo abençoado também. Isso é muito importante para a minha fé, isso é muito importante para a minha edificação, isso é muito importante para o meu alimento espiritual também, no nome de Jesus, viu? Louvado seja Deus. Esperar que o pessoal já começar a chegar, já iniciando aqui essa live de hoje. Depois nós vamos estar retransmitindo ela lá no Facebook, no nome de Jesus Cristo. Vou até ver aqui se eu consigo colocar, mas eu acho que só estou com a câmera hoje, vai ficar difícil colocar essa live também para ficar em simultâneo no Facebook. Deixa numa outra oportunidade a gente faz isso. Eu estou gravando ela, vou estar retransmitindo lá no YouTube, vou estar retransmitindo no Facebook também, no nome de Jesus. Mas vamos dar aqui continuidade. Nós estamos nessa semana com uma série de mensagens aí, né? Louvado seja Deus. Essa série de mensagens direcionadas aí pelo Espírito Santo para a nossa vida, cujo tema, né? Louvado seja Deus, é a esperança em tempos difíceis. Nós tivemos aí trazendo essa mensagem, né, já no decorrer dessa semana, no nome de Jesus, já apresentamos ela aqui na segunda-feira. Segunda-feira nós falamos a respeito aí de Romanos 15:13, né, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e crença para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Quando tudo parece incerto, Deus continua sendo a fonte da nossa esperança. Ele não apenas nos dá esperança, mas nos enche dela. Louvado seja Deus. Na terça-feira, nós estivemos aqui também, né, meditando sobre Lamentações 3, 21 a 23. A palavra que diz assim, né? Quero trazer à memória o que me dá esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mesmo em meio ao caos, Jeremias encontrou consolo, lembrando-se da fidelidade de Deus. Quando lembramos quem Deus é, a esperança renasce.
Louvado seja Deus. E hoje é no Salmo 42, versículo 5. Salmo de número 42, versículo de número 5. Louvado seja Deus, né? Que a palavra do Senhor diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eita, que texto maravilhoso, né, querido? Eita, que texto forte, que texto assim que traz um consolo para a nossa alma, que traz um refrigério para a nossa alma, né? Louvado seja Deus. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Espera em Deus, confia em Deus, descansa em Deus. Coloca aí o teu coração na presença do Senhor, que quando a gente confia nele, quando a gente espera nele, quando a gente descansa nele, você pode ter certeza, meu amado, que todas as coisas aí estarão guardadas, estarão no controle dele, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Espera no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor. Olha, infelizmente, na nossa vida, nós acabamos nos decepcionando com tantas situações. Nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos aí, né, com lideranças nossas, às vezes o nosso patrão, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes nos decepcionamos aí com a nossa família, nos decepcionamos aí nos relacionamentos, né? Às vezes a gente coloca aquela expectativa naquela pessoa, pensando, poxa, essa pessoa ela vai ser, né, ali alguém que eu posso confiar, que eu posso colocar aqui o meu coração, que eu posso deitar minha cabeça no travesseiro em paz. E nós descobrimos que essas pessoas, nós descobrimos, né? Muitas vezes colocamos esperança até em líderes religiosos, colocamos esperança em políticos, colocamos esperanças, né, nas pessoas ao nosso redor que exercem alguma influência, seja ela política, religiosa, sentimental, familiar, seja qual for. Mas a grande questão é que todas essas pessoas, em algum momento, elas vão falhar conosco. E nós precisamos ter maturidade para entender isso. Nós precisamos ter maturidade para entender que os seres humanos são falhos, como nós também somos falhos com as outras pessoas. Nós acabamos falhando também, nós acabamos decepcionando também, nós acabamos fracassando também em muitas situações da nossa vida. É por isso que a nossa esperança, e a palavra esperança, querido, ela precisa ser muito forte na vida de todo cristão. O cristão precisa ter a consciência plena, a consciência perfeita do que é esperança. O que é esperança? O que é esperança? A esperança, querido, é uma confiança. A esperança é algo que nós precisamos ter assim de forma muito definida, muito forte dentro de nós. Porque esperança é mais do que acreditar. Acreditar, a gente acredita num conto, numa história. Mas esperança, a gente fica naquela expectativa de se realizar, de receber, de poder de alguma maneira se beneficiar daquilo. É por isso que o salmista, ele está deixando aqui para nós essa reflexão, dizendo assim, olha, porque está abatida a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Salmo 42, versículo 5. Por que está abatida? Sabe por que está abatida? Porque você tem colocado a sua esperança em pessoas. Você tem colocado a sua esperança em pessoas, e essas pessoas, infelizmente, elas são falhas como você. Elas já precisam que a esperança delas esteja alicerçada naquilo que é correto, naquilo que é bom. Elas já estão precisando alimentar a esperança do coração delas. É por isso que o salmista, ele direciona aqui no Salmo 42, versículo 5,
a verdadeira esperança. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Aí ele coloca exatamente, ele direciona exatamente para onde é que deve estar indo a nossa esperança. Ele diz assim: espera em Deus. Espera em Deus. Meu amado, sabe por que tem tanta gente decepcionada? É porque elas têm depositado a sua esperança em quem não pode resolver. Elas têm depositado as suas esperanças em quem não pode socorrer. Quando você olha para Davi, rodeado pelos filisteus, rodeado pelos inimigos, em uma situação ali de guerra, de batalha, vendo o seu exército pelejando, e ele clama ao Senhor, porque ele havia enviado cartas para os outros líderes ao redor. Ele era o rei, mas o reinado dele, os exércitos eram espalhados, porque o exército é o próprio povo. Então, quando o rei entrava em batalha, ele mandava, chamava-se tocar a trombeta. Ele tocava a trombeta para que aquelas pessoas, os seus súditos, pudessem soltar o que eles estavam fazendo e vir em socorro, vir em auxílio do rei, para que eles pudessem ajudar na batalha. E Davi manda tocar a trombeta, Davi manda, despertar, convidar, convocar os seus guerreiros para que pudessem vir ajudar na batalha. É por isso que ele chega no momento que ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Ele estava no vale, ele estava numa situação sitiada, os filisteus ali guerreando, apertando, quase destruindo a nação, quase destruindo o exército de Deus naquele exato momento. E Davi chega no ponto que ele se desespera, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi estava olhando para os montes pensando assim: poxa, eu mandei cartas lá para a família dos guerreiros, eu mandei a trombeta ser tocada para que os meus guerreiros pudessem vir me ajudar, pudessem vir me socorrer. Aí Davi percebe que a esperança que ele estava colocando nos seus guerreiros estava errada. Davi percebe que aquela esperança que ele estava colocando nos homens ali estava errada. Era uma perda de tempo, porque ele estava confiando em quem não é de confiança, ele estava confiando em quem pode falhar. Então ele percebe, ele cai em si. Ele se desperta para a realidade, ele diz: olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele mesmo responde e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui no Salmo 42, versículo 5, ele está dizendo a mesma coisa. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por que tu está angustiada? Porque o fulano te prometeu algo e não cumpriu? Por que tu está angustiado? Por que o cicrano? Por que o beltrano? E aí vai, meu querido, não importa a pessoa. O que importa é que as pessoas vão falhar conosco. O que nós precisamos entender é que as pessoas irão falhar conosco. Por isso que o salmista está dizendo: por que está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus. Para de ficar esperando nos homens. Para de ficar confiando nas promessas vazias das pessoas. Para de ficar se angustiando porque fulano prometeu e não cumpriu. Para de ficar se angustiando, se afligindo, perdendo a paz, perdendo o sono. Porque que alguém prometeu e não realizou aquilo que havia prometido a você. Uma frase, um provérbio popular que eu aprendi, que eu acho assim muito interessante. Ele diz assim: nós precisamos viver o melhor dessa terra, mas preparados para o pior.
Quando você alcança essa maturidade, de você poder viver, você poder desfrutar do melhor dessa terra, você pode dizer assim, poxa, no meu trabalho agora, eu estou ganhando dinheiro. No meu trabalho agora, eu estou conquistando, eu estou comprando, eu estou com uma condição muito boa, então eu estou muito feliz por isso. Aí eu digo para você, viva o melhor. Se está desse jeito, se está decolando, voando, se você está aí nas asas do Espírito Santo, alcançando, conquistando grandes coisas, realizando os seus sonhos, glória a Deus. Eu me alegro por isso, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Então desfrute mesmo, se alegre mesmo. Pode desfrutar, porque se veio de Deus, se é com a bênção de Deus, se é com seu suor, com seu trabalho, se é honestamente, se é de forma digna, amém, meu irmão, Deus te abençoe, aproveita mesmo, desfruta mesmo, porque esse é o desejo de Deus para você. Mas você precisa entender que você precisa viver o melhor, preparado para o pior. Isso é uma realidade. Na vida da gente, de todas as pessoas naturais, nós vivemos situações como se a gente tivesse assim, ó, tem momento que a gente está subindo, aí estabiliza, aí de repente a gente passa por um momentozinho de dificuldade, de tribulação, né? Aí muitas pessoas chegam lá no fundo do poço, aí começa a levantar devagarinho, com dificuldade, lembrando que essa subida é sempre mais difícil, a descida é mais rápida, né? Tem hora que o camarada não vigia, a queda é grande, né? O tropeço, o escorrega é muito grande, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa oscilação da vida, né, que a gente passa a todo momento, porque para subir é tão difícil, é tão pesado, para você conquistar é tão difícil, é tão pesado, né? Mas para você, ladeira abaixo, o negócio é mais sério, né? Então você tem que ter muita calma, tem que ter muito equilíbrio, né? Colocar sempre ali o seu juízo no lugar, para que no momento em que o negócio estiver perdendo um pouquinho, né, balançando um pouquinho, o inimigo se levantando, tribulação vindo, você não venha destrambelhar a sua vida por causa de alguma coisa como essa, porque você tem que entender que a vida ela é de altos e baixos. A vida ela passa por essas situações assim. É por isso que o salmista está dizendo, por que está abatida a tua alma? Por que você está perturbado dentro de você? Espera em Deus. Porque o mesmo Deus que é com você quando está subindo, quando está crescendo, quando está conquistando, quando está alcançando, o mesmo Deus que é com você quando você está decolando, é o mesmo Deus que está com você quando as coisas parecem que não estão indo muito bem, quando tem algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação. Deus não deixa de ser Deus quando você está no topo, e Deus não deixa de ser Deus quando você está no vale. Davi estava no vale, Davi estava no aperto, Davi estava perseguido e rodeado pelos inimigos, e mesmo assim, quando o coração dele quis confiar nos homens, ele percebeu que ele precisava era confiar em Deus. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele ficou olhando para os montes, porque ele estava lá no vale, na parte baixa, e ele ficava toda hora esperando que o exército do Senhor e os guerreiros de Israel pudessem vir lhe socorrer naquele exato momento. Ele ficava olhando para os montes. E ele olhou tanto, ele esperou tanto, até que ele percebeu, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele percebe, ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. É sobre essa esperança na pessoa certa. É sobre essa confiança na pessoa certa. É sobre o descansar na promessa certa.
Em vez de você ficar descansando na promessa dos políticos, é melhor você descansar na promessa de Deus. Em vez de você ficar descansando na promessa dos homens que são falhos, é melhor você descansar na promessa do Senhor que não mente. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus, ele não mente. Ele não mente. Pode ter certeza disso. O Senhor não mente. Se o Senhor prometeu para você, descansa. Se o Senhor prometeu para você, acalma o teu coração. Se o Senhor prometeu para você, ande em direção da promessa do Senhor, com fé, com ousadia, com graça, porque se Ele prometeu, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Porque está abatido a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Veja que, num determinado momento em que os discípulos estavam no meio do mar e Jesus havia se afastado deles, e ali num barquinho, no meio de uma tempestade, eles veem uma pessoa vindo que eles pensavam que era um fantasma. Quando se aproxima, Jesus fala, ele estava andando sobre as águas, Jesus fala. E quando Jesus fala com eles naquele momento, que eles deveriam se acalmar, que ele não se turbe, que ele se acalme. Naquela hora, Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter convosco, deixa eu ir aí onde você está. E Jesus diz: vem, Pedro. Jesus faz uma promessa. Jesus libera uma palavra. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro, no primeiro momento, atende o chamado do Senhor. No primeiro momento, ele atende o que o Senhor está falando com ele ali. Com toda a ousadia, Pedro desce do barco. Com toda a ousadia, Pedro pisa sobre as águas. E no momento que ele pisa, ele sente que a densidade da água mudou. Ele sente que o pé que poderia afundar, na verdade, agora estava firme sobre as águas. E ele começa aquela caminhada em direção ao Mestre, em direção ao Senhor, de maneira intrépida, de maneira forte, de maneira confiante, olhando para Jesus. Só que chega num determinado momento da caminhada que ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para a tempestade. Ele sente o vento balançando, ele sente o assobio do vento naquele exato momento, ele sente as ondas ao seu redor, o estrondar das ondas ao seu redor, o estrondar da tempestade ao seu redor, e ele tira os olhos de Jesus e ele passa a olhar agora para a tempestade. E quando ele tira os olhos de Jesus e ele olha para a tempestade, o que acontece? Ele começa a afundar. Ele começa a perder a esperança, a perder a confiança. Ele começa a perder ali o entendimento de que ele precisa manter os seus olhos e a sua esperança voltados para Jesus. E ele começa a afundar. Mas sabe o que eu acho lindo dessa palavra? É que mesmo tendo repreendido Pedro, porque Jesus é um pedagogo por excelência, é um professor por excelência, ele não perde a oportunidade de nos ensinar algo, ele não perde a oportunidade de nos mostrar, de nos fazer crescer de alguma maneira. Naquele momento ali, Jesus repreende Pedro, chama ele de pequena fé, mas não deixa de ajudar, não deixa de socorrer, não deixa de estender a mão. E quando Jesus socorre, quando Jesus estende a mão, Pedro, que estava afundando, agora estava de novo conseguindo andar sobre as águas. Agora, de novo, ele conseguia se pôr de pé e ele conseguiu voltar para o barco onde estavam as outras pessoas, os outros discípulos, em segurança. Quando Jesus chega, estende a mão para ele e lhe resgata. Meu amado, isso tem uma lição tremenda para nós.
Isso tem uma lição tremenda para as nossas vidas. Isso nos mostra tantas coisas aqui que nós precisamos aprender no nome de Jesus. Isso nos mostra, meu querido, que quando nós acreditamos, quando nós confiamos na palavra liberada pelo Senhor a nosso respeito, nós podemos andar sobre as águas. E mesmo quando o vento contrário, mesmo quando as ondas, mesmo quando as tribulações, as dificuldades vierem nos desviar, vierem nos fazer afundar, vierem nos derrubar, nós podemos clamar e o Senhor vai nos socorrer. A palavra de hoje, meu amado, louvado seja Deus, é essa. Salmo de número 42, versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E o final do versículo, que é maravilhoso, ele diz assim: pois ainda o louvarei. Oh, meu amado, você pode estar em qualquer que seja a situação da sua vida. O mundo pode estar dizendo para você, não tem mais chance, não tem mais jeito. O mundo pode estar dizendo para você, olha, não tem mais nada a fazer por você, não tem mais condição de ajudar, de socorrer a sua vida. Mas a última palavra que é de Deus está dizendo assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse ainda o louvarei é a conclusão de quem mantém a sua esperança firmada no Senhor. Esse ainda o louvarei é a conclusão de quem mantém a sua fé edificada no Senhor. É a certeza de quem tem o seu coração guardado no Senhor. Mesmo que hoje as ondas estejam te engolindo, mesmo que hoje a tempestade esteja se levantando contra você, mesmo que hoje os inimigos tenham vindo contra você tentando te destruir, meu querido, guarda o teu coração e a tua esperança no Senhor, porque ainda o louvarei. Ainda o louvarei, ainda será tempo de você, aleluia, louvar ao Senhor em gratidão por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Porque o Deus que socorreu Davi, o Deus que socorreu Pedro, é o mesmo Deus, querido, que nos socorre quando nós colocamos a nossa esperança nele. É o mesmo Deus que nos socorre quando nós colocamos as nossas expectativas nele. Vamos tirar as nossas expectativas dos homens. Vamos tirar as nossas expectativas de cima das pessoas que são fracas como nós, que são carentes como nós, que são necessitadas como nós, e vamos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa no Senhor, que pode sim mudar a nossa história, que pode sim transformar a nossa vida, que pode sim realizar aquilo que precisa ser realizado na nossa vida no nome de Jesus. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. O salmista fala com a sua própria alma aqui nesse texto, querido. Lembrando-se de que Deus é digno de confiança, mesmo quando o coração está triste. Mesmo quando você não vê saída. Mesmo quando todas as pessoas ao seu redor te decepcionam, te frustram. Mesmo, querido, quando você olha para a situação e pensa que você está sozinho, ainda assim confia no Senhor. Ainda assim mantenha a tua esperança no Senhor. Ainda assim mantenha a tua confiança no Senhor. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Querido, é hora da gente falar com Deus. É hora da gente orar. Você que está abatido, você que está angustiado, você que está em uma situação que você diz assim: ô, meu irmão, está tão difícil para mim que você não sabe o que você está passando. Cada um de nós temos as nossas batalhas, querido.
Cada um de nós temos as nossas lutas diárias, mas o importante é que a gente continue confiando no Senhor. O importante é que nós não percamos a esperança nele, porque ele é fiel. Você está entendendo isso? Ele é fiel. Ele é fiel. A gente fica, aflito, angustiado, pensando que o Senhor não está vendo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. É por isso que nós oramos pelos nossos irmãos na Nigéria, porque Deus está vendo tudo. É por isso que nós oramos, intercedemos pelos queridos aqui, que estão aqui comigo nessa live, porque Deus está vendo você aí, eu não estou. Você está me vendo por essa live, mas você não está vendo o meu coração. Deus está vendo. Eu não estou vendo você, mas Deus está vendo você aí onde você está. Ele não te abandonou, Ele não te desprezou, Ele não te desamparou de forma alguma. Ele continua no controle de todas as coisas, por isso coloca a tua esperança nele, espera nele, descansa nele, confia nele no nome de Jesus. Confia nele no nome de Jesus Cristo. Porque está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Coloca o teu coraçãozinho na presença do Senhor. Você tem algum motivo de oração? Você tem algo que você gostaria de colocar diante de Deus nessa noite em oração? Se você quiser, você pode comentar aí. Coloca nos comentários seu pedido de oração. Se é pelo seu trabalho, pela sua família, se é uma causa de saúde, seja o que for. Coloca aí, coloca nos comentários. Eu quero ter a honra de orar por você. Eu quero ter a honra de orar com você, no nome de Jesus. Porque está abatido a minha alma. Porque se perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos falar com esse Deus maravilhoso, vamos conversar com Ele aí, no nome de Jesus Cristo, nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito Deus. Paizinho.
passando, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, dá vitória. Nessa noite, no poderoso nome de Jesus Cristo, transforma essa pessoa. Liberta de todo mal, quebra todas as maldições. Quebra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Envia socorro, Senhor. Envia o teu auxílio. Que elas possam, meu Deus querido, estar como Davi, declarando que elas estavam elevando os olhos para os montes, procurando de onde vinha o socorro, mas que assim como Davi contemplou o socorro, assim como Davi teve a capacidade de receber o teu socorro, de receber o teu auxílio, que essas pessoas recebam também. Que essas pessoas também sejam tocadas, que essas pessoas sejam também, ó Deus querido, socorridas pelo teu Espírito Santo. No nome de Jesus, repreende todo mal, Senhor. Sê com cada uma delas. Traz, meu Deus, a paz que os teus filhos tanto necessitam. Dá a eles a paz que eles tanto precisam, Senhor. Não deixe os teus filhos sozinhos na batalha, não, Pai. Que eles possam de verdade declarar, ó Deus querido, assim como está no teu salmo aqui que foi lido, 42, versículo 5, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ô Paizinho, no nome de Jesus, faz assim na vida de cada um. Seja conosco, nos ajuda, nos fortalece. No nome santo de Jesus eu te peço, meu Deus, sê conosco, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você crê nisso, meu querido? Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, comente aí, diga eu creio, eu recebo. Eu tomo posse no nome de Jesus. Deixa eu fazer um convite todo especial para você. Sexta-feira nós temos o nosso culto ali, na sede da Igreja Resgate, culto de ensinamento da palavra, na Rua 3, na Coab 2, próximo à estação do VLT, por trás da Igreja dos Mormons. E você é nosso convidado especial. Às 19h30, na sexta-feira, nós estaremos ali louvando ao Senhor e você é o nosso convidado especial. No domingo também. Sábado nós estaremos indo lá para a base do Mevan, ali no Marco. É um interiorzinho do Marco. E estaremos ali participando daquele momento maravilhoso, no nome de Jesus, onde nós estaremos ali servindo, abençoando as crianças lá é um trabalho com crianças. É uma base missionária do Mevan e nós vamos lá dar uma força no nome de Jesus. No domingo nós estaremos de volta. E nós teremos o nosso culto ali na sede da Resgate. Culto de domingo às 18 horas. E você é o nosso convidado especial. Deixa eu te falar também, a nossa rádio web está no ar. Você pode acessar pelo www.ministerioresgateoficial.com.br. Você acessa, dá o play e é abençoado pela programação da rádio ali, no nome de Jesus Cristo. Lembrando também que terça-feira, dia 28, nós teremos ali a cruzada Um Jesus que Nasce na Favela. Lá nos terrenos novos, ali próximo ao Mercantil Efraim, de frente a um terreno da Igreja Resgate lá, o terreno onde vai ser um templo da Igreja Resgate. Naquela rua já está acontecendo já um trabalho, né? Já está acontecendo uma célula da Resgate ali e vai nascer ali mais uma congregação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E nós ali na terça-feira, nós vamos passar o dia inteiro ali, né? De manhã, vamos estar visitando, vamos estar orando, intercedendo. À tarde nós vamos estar ali na batalha, preparando. Vai ser uma mega estrutura de som, de palco, de iluminação. E quem vai estar pregando lá é o nosso irmão Matheus Lira. Matheus Lira, que ele é jogador profissional de futebol, ele joga no Maricá, no Rio de Janeiro, e é um volante, né, abençoado, já jogou no Fortaleza, já jogou em vários times aqui no Nordeste, e hoje está no Rio de Janeiro, e ele é daqui de Sobral, congrega conosco, está de férias aqui com a gente,
e ele vai estar trazendo essa palavra abençoada, e o homem é usado por Deus, viu? Para a honra e glória do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas ali nessa terça-feira, dia 28, e você é nosso convidado especial. Você dali daquela região, dos terrenos novos, que puder estar conosco ali, você é muito bem-vindo. Vai ser o dia inteiro de programação, no nome de Jesus, viu? E você é nosso convidado especial. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Querido, no nome de Jesus Cristo, esteja conosco, participe aí desses momentos aí, seja muito bem-vindo. E amanhã, agora são 22 horas, 17 minutos, amanhã nós estaremos de volta aqui com a oração amiga pelo Instagram. Esse vídeo vai ser publicado daqui a pouquinho no Facebook, eu estou gravando ele, vai ser publicado também lá no YouTube, e eu peço que, por favor, você possa curtir, compartilhar, comentar, e é muito importante, quando você faz isso, mais pessoas são alcançadas, são abençoadas aí por esse trabalho, no nome de Jesus. Eu mandar aqui um abraço aqui para o Renê, né, meu sobrinho, Deus abençoe, está conosco aqui, a Socorro Freitas, o irmão Ricardo também, Ricardo Pires, lá de Itapipoca, Deus abençoe, no nome de Jesus. A Jéssica Gomes também está aqui conosco também, louvado seja Deus, minha sobrinha. A irmã Ivoneide Galdino, a Odete Aguiar, a irmã Jane também, o irmão Reginaldo, Deus abençoe, Reginaldo Guarim, né, mais conhecido aí como Reginaldo Panela, lá de Irauçuba, meu filho na fé também, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu filho. Fica firme, né? Que Deus abençoe sua casa, sua família, que a nossa oração alcance aí sua família, sua casa, seu pai, sua família, seus irmãos, em nome de Jesus, viu? A todos, a família que eu amo aí em Irauçuba, a família Guarim, louvado seja Deus. O André também, Deus abençoe, viu? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua casa, a sua vida, a sua família, que todos possam ter uma noite de sono de paz, que o dia de amanhã seja dia de vitória, no nome de Jesus, viu? Fica com Deus, que Deus te abençoe, e até amanhã, quando estaremos de volta com mais uma oração amiga aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.